Aleluia. Abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, verso 27. Hoje nós vamos estudar a respeito de socorros. Pastor, o que é isso? Socorros, Ministério de Socorros. Vou te explicar daqui a pouco. Ministério de Socorros, socorro. 1 Coríntios 12, a partir do verso 27. Vamos ler aqui para a gente partir do texto, para a gente poder compreender melhor. Está lá, o Ministério de Socorros. Nós estamos iniciando mais um ano, amém? Então, é a oportunidade que a gente tem de começar um ano diferente, trabalhando, né? Produzindo algo no reino de Deus, trabalhando para o Senhor, e você vai ver que isso não foi invenção de homens, é algo que Deus instituiu. Você vai ver que existe recompensas para isso, galardão para isso, né? E você vai entender, eu quero que você entenda que trabalhar para Deus é sempre um privilégio, amém? 1 Coríntios 12, a partir do 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja. Quem pôs? Deus. Você trouxe caneta? Tem coisa, gente, que a gente precisa marcar, porque essas coisas fazem toda a diferença na hora que a gente lê, a gente estudar depois. Então, ele diz assim: e a uns pôs Deus na igreja. Ok? Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, ou seriam mestres, né? Depois milagres, né? Depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E Paulo continua: porventura são todos na igreja apóstolos, né? São todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam todas diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais que excelente. Amém? Eu quero que você entenda essa noite que ministério de socorros, ele é tão importante na igreja quanto o ministério do pastor, do profeta, do evangelista, do mestre. Ele é tão importante quanto e se faz necessário também, tanto quanto os outros que eu acabei de citar. Amém? Nós precisamos valorizar o ministério de socorros, porque às vezes a gente pensa assim: quem tem valor na igreja são os dons ministeriais. Quais são os dons ministeriais? São 5. Faz assim com a mão para você nunca mais esquecer. São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem dá esses dons para a igreja? Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, Paulo vai explicar, né, que Jesus, aquele que desceu, que subiu aos céus, ele repartiu os dons aos homens, e ele chamou um para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres. Eu preciso explicar o que cada um faz? Não, eu já expliquei isso aqui, né? Coisa simples, né? Fácil de entender. Então, mas existem outros ministérios dentro da igreja, e hoje nós vamos destacar, conforme nós lemos aqui, o ministério de socorros, ok? O ministério de socorro é um ministério que dá suporte para o púlpito, para os dons ministeriais, ok? Suporte para o púlpito, tudo aquilo que é feito na igreja, né, que não seja púlpito, é ministério de socorros. Diaconia faz parte do ministério de socorros. Quem está trabalhando lá no som faz parte do ministério de socorros. Quem organiza a igreja, limpa a igreja, faz parte do ministério de socorros. O louvor faz parte do ministério de socorros. Tudo aquilo que não for púlpito, ok? Na figura aqui do governo, do pastor, né, do apóstolo, tudo isso é ministério de socorros. E isso você precisa entender, porque é muito importante você entender o que eu vou falar agora. Vou voltar a repetir, é tão importante o socorros quanto o ministério pastoral. É tão importante os socorros na igreja quanto o trabalho do apóstolo, do profeta, do mestre, do evangelista. Simples assim. Você não pode diminuir, eu e você não podemos diminuir esse trabalho, porque é como se fossem colunas de sustentação. O que a gente entende por coluna quando a gente vê uma coluna dessa? O que a gente entende, né, que isso faz? Sustenta, dá suporte, apoio, mantém aquilo ali, não é? Ajuda que não caia, não é assim?
O Ministério de Socorros, ele é um ministério feito por colunas, por pessoas que precisam dar todo o apoio necessário para o púlpito, para que o culto aconteça, para que as coisas aconteçam. Outra coisa que a gente precisa entender, quando existe uma construção, ainda que você não entenda nada de construção como eu não entendo, mas uma coisa eu sei, as colunas precisam ser do mesmo tamanho, sim ou não? Se tiver uma mais alta de um lado, uma mais baixa do outro, vai haver sobrecarga, não vai dar certo, uma hora que trem vai despencar, uma hora vai dar problema. Então o que a gente se entende com isso? Que quem está trabalhando, quem está socorrendo, quem está ajudando de todas as formas, todos precisam trabalhar de uma maneira igual, para que não haja sobrecarga para os outros. Às vezes a gente tem poucas colunas, poucas pessoas fazendo, estão sendo sobrecarregados, porque se todo mundo tivesse envolvido, todo mundo tivesse trabalhando, a carga seria mais distribuída e seria feito um trabalho mais fácil, não é verdade? E como nós fazemos esse trabalho? Como é o Ministério de Socorro? Qual é o objetivo? Fazer tudo com excelência. Para Deus, nada menos que excelente. Deus não faz nada meia boca para mim e para você. Por que raios nós vamos fazer coisa meia boca para Deus? Se a gente está cortando um papel para distribuir na sala das crianças, e você tem a chance de fazer um negócio retinho, bonitinho, com capricho, feito com carinho, né? Por que você vai fazer aquela coisa de qualquer jeito? E olha que eu estou dando um exemplo simples. Para Deus, nada menos que a excelência. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós somos filhos de um Deus excelente. E a Bíblia diz que eu e você temos que ser a imagem do Pai, a cara do Pai, não é assim? Então nós precisamos ser também pessoas excelentes, fazer coisas excelentes, ok? Ficou claro? Ministério de Socorros, ele é muito importante na igreja. A força da igreja está aí. Lembra que eu falei com você assim, os 5 dons ministeriais estão aqui. Mas quem está segurando os 5 dons? É a palma da mão. É onde está a força da igreja, querido. Não se engane, a força da igreja não está no púlpito, a força da igreja está no trabalho de vocês. Uma igreja cresce quando ela trabalha. O pastor não tem condição, a mínima condição de fazer tudo sozinho. Imagina se ele tivesse que chegar aqui cedo para arrumar as cadeiras, para limpar as cadeiras. Ele tivesse que ir lá no banheiro para ver se tem papel higiênico. Ele tivesse que abrir a porta da igreja, limpar ali, né? Cheguei, Lu estava limpando ali a porta de vidro, com excelência, com capricho. Ia sobrar tempo para ele estudar a Bíblia, ia sobrar tempo para ele orar? Não. Então, querido, essas coisas não são designadas a ele, ao pastor, ao governo. O que o pastor faz? O pastor traz a visão de Deus para a igreja. Ele se alimenta da palavra, ele recebe as orientações de Deus e ele fala, nós vamos fazer assim. Lembra que nós funcionávamos lá no outro prédio? Ninguém pensava em sair de lá. Mas chegou uma hora que ele recebeu a orientação direta de Deus, Deus falou com ele, sai daqui e vai para um lugar maior, estica as tendas, né? Alarga as tendas. Ele recebe as direções, vira e mexe, ele fala, olha, eu preciso que faça isso em tal departamento, preciso que haja assim, preciso que... as direções, que ele tem que ter tempo para fazer isso, e ele tem que ter a mente voltada para receber as direções de Deus, é o trabalho dele, é a função dele. E o que nós fazemos por trás? Ajudamos a fazer tudo isso. Nós tivemos aqui um grupo de fora aqui recentemente que veio aqui tocar. E um rapaz fazia parte aqui, aqui funcionava uma outra igreja, né, pastor? Era Libertar, uma coisa assim. Ministério Libertar. O rapaz fazia parte dessa igreja, eles saíram daqui, foram para outro lugar e nós alugamos aqui. Quando ele chegou lá de fora, ele veio tocar, ele falou assim, ele comentou com algumas pessoas, Serginho, o pastor, estava ali fora, ele falou assim, eu já fui dessa igreja aqui. Mas aqui está muito diferente, a igreja está muito linda, a igreja está maravilhosa, está muito linda, né? Quando eu participava aqui, a igreja não era assim, ele fez elogios desse tipo, e ele ainda falou assim, ainda pegou o celular assim, vou tirar umas fotos aqui para mostrar meu pessoal que era daqui antes. Querido, tudo isso não é conquista só do pastor Joel, tudo isso é uma conquista nossa. Né? Quando as pessoas chegam aqui, elas encontram um ambiente limpo, organizado, né? Cheiroso, né? Um banheiro limpinho, né? Uma comunhão, isso é uma conquista de toda a igreja, amém? Não é só da direção da igreja, é uma conquista de todos nós, é por isso que todos nós precisamos nos fazer participantes dessas coisas, o máximo que a gente puder fazer, para que nós possamos contribuir com a expansão do reino de Deus. Amém? Com a pregação do Evangelho, que mais pessoas sejam conquistadas, mais pessoas conheçam a Cristo. É por isso que existe, por isso que Deus colocou na igreja ministério de socorros, igual nós lemos. Foi Deus que colocou, não foi invenção de homem, não é o pastor que deseja que você trabalhe, é Deus que quer que você trabalhe.
Aleluia! É para isso que nós estamos na terra. Né? Se a gente for olhar as Escrituras, é para a gente expandir o reino de Deus, mas não é para a gente juntar nada, conforme a Bíblia diz. Né? Não é para correr atrás de juntar tesouro aqui, né? Juntar tesouro no céu, conquistar alma, né? Galardão, trabalhar para Deus, essa é a nossa função. E nós precisamos entender a importância disso. Primeiro, que não foi o homem que instituiu, mas que foi Deus que quer que faça isso. Todo mundo é útil, gente. Não pense assim, porque eu não tenho dom, eu não faço parte dos 5 dons ministeriais, eu não tenho utilidade da igreja. Pelo contrário. Alguns são chamados para pastores, que é governo, né? Mestres, apóstolos, evangelistas, profetas. Alguns são chamados assim, a grande maioria não. Né? E nós precisamos trabalhar cada um no seu dom. Às vezes o meu dom é socorro, eu estou aqui para ajudar. Eu tenho que tomar conta do carro lá fora, eu vou tomar conta do carro, vou fazer aquilo com excelência. Você está contribuindo para a igreja local, você está contribuindo para a obra de Deus. Entenda uma coisa, querido, quando às vezes a gente vê com muito destaque, essas coisas realmente destacam, né? Elas trazem curiosidade, elas trazem assim admiração. Às vezes o fato de um pastor estar aqui pregando, uma vida de pastor, né? Mas entenda, querido, você precisa entender algo, o galardão não é segundo a visibilidade, o galardão é segundo a fidelidade, e fidelidade e visibilidade é algo completamente diferente. Porque nós podemos ter, por exemplo, um pastor que tem um chamado pastoral, trabalha na igreja, ou que é um auxiliar como eu, por exemplo, e ele não desempenha a função dele da maneira correta como deveria fazer. Ele pode ser falho, ele pode não levar as coisas muito a sério, ele pode não se empenhar tanto como deveria. E às vezes eu tenho alguém trabalhando no Socorros que trabalha, por exemplo, lá no aparelhagem de som. E ele é um camarada fiel, ele chega na hora, ele estuda, ele procura se aprofundar naquilo, ele está sempre disposto, ele não falta a escala dele, ele está sempre procurando se inovar, ou seja, ele é fiel, ele luta por aquilo ali, para que aquilo ali dê certo, sempre ao máximo, para que a igreja seja abençoada. Quem você acha que vai ser o maior galardão? De quem está trabalhando de maneira relaxada, ainda que seja um pastor, ou de quem está trabalhando lá no som, trabalhando sendo fiel? O galardão maior vai ser dele, gente. Então não importa essa história, porque eu não sou pastor, porque eu não sou profeta, porque eu não sou um apóstolo, o meu trabalho é menos, ou eu vou ganhar menos. Não, querido, é conforme a nossa fidelidade a Deus. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que trabalharam nos bastidores da igreja, e nós vamos ver aqui que essas pessoas foram bênçãos demais. E sem o trabalho dessas pessoas, talvez o evangelho não tivesse alcançado aquilo todo o potencial que poderia ter sido alcançado. Então entenda de uma vez por todas, o ministério de socorros, ele é tão importante na igreja, quanto o trabalho de um pastor, de um mestre, de um profeta, amém? E a gente vê isso como algo natural, né? A gente vê assim, o trabalho é algo natural, mas eu quero despertar você para algo nessa noite. Olha só, olha lá o versículo que nós lemos. Verso 28, e pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo. O trabalho do apóstolo é um trabalho sobrenatural, sim ou não? Ele tem que ser ungido sobrenaturalmente para fazer aquilo. O que um apóstolo faz? Inaugura igreja, abre trabalhos, né? Começa trabalhos em determinados lugares, isso é um chamado apostólico. Ele fica ali até estabelecer a igreja e depois ele já parte para outro lugar. Lembra de Paulo, Silas, Barnabé? Eles faziam esse tipo de trabalho. Depois eles passavam segunda, terceira viagem missionária, eles vinham, voltavam de novo, né, visitando aquelas igrejas para ver como é que estava, né, para dar novamente um apoio. E isso também é um trabalho apostólico. Né? Você vê que quando você tem o trabalho do apóstolo, o apóstolo ele toca em todos os dons, você consegue encostar ele em todos os dons. O apóstolo ele consegue, quando ele está inaugurando uma igreja, ele consegue, né, ser profeta, ele consegue atuar na área evangelística, né, que é do evangelismo, ele consegue, né, ser como um pastor para a igreja, o primeiro cargo que ele exerce, e ele consegue ensinar, ele consegue, né, também tocar no dom de mestre. Então ele tem que ser sobrenaturalmente ungido para fazer aquilo. Se eu e você formos lá tentar fazer esse tipo de coisa, nós vamos fazer, mas não vai alcançar todo o potencial que um apóstolo alcançaria, porque ele é ungido sobrenaturalmente para fazer aquilo. Amém? Então fala que apóstolo, Deus pôs o apóstolo. Apóstolo é algo sobrenatural. Em segundo lugar, profeta. Profeta profeta é, pastor. Profeta chega, né? É assim que a gente já começa logo a imaginar, o profeta dando profetado. Né? Então ele é ungido sobrenaturalmente para fazer isso, né? Depois vem
doutores, ou seja, os mestres, né, aqueles que ensinam, também tem que ter, né, uma unção, né, de Deus, num chamado ministerial para isso. Depois milagre aqui, que é o evangelista, né, aquele que vai mais longe, que faz cruzadas, que vai para outros lugares, que prega em outras cidades, em outras nações. O trabalho do evangelista também é um trabalho sobrenatural. Dons de cura, para curar, para impor as mãos, falar, olha, você está curado em nome de Jesus, tem que ter fé, ação, também é um trabalho sobrenatural. E depois ele coloca socorros. Você percebe que o socorro está na mesma linha daquilo que é sobrenatural? É a mesma unção, querido. É sobrenatural do mesmo jeito. Nós não podemos diminuir o trabalho achando simplesmente porque limpar uma cadeira não é tão sobrenatural quanto um pastor. Não, querido, a Bíblia diz que eles estão no mesmo nível, na mesma linha. Deus colocou na igreja na mesma forma, com a mesma necessidade que uma igreja precisa de um pastor, a igreja tem necessidade de quem trabalha nos bastidores, ajudando e fazendo o que precisa ser feito. Aleluia. Então nós olhamos muito socorros como um trabalho, como algo natural, como algo sem valor, mas ele está no mesmo grupo das necessidades da igreja. Não é porque o meu chamado é para servir na portaria que eu sou menos importante que quem está ensinando aqui na EBD. Não é isso, queridos, estamos no mesmo nível. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não rejeita uns e exalta, não, aos olhos de Deus somos todos iguais. É claro que a função que eu exerço hoje, ela tem um pouco, a minha responsabilidade vai ser um pouco diferente da sua, amém? Mas aos olhos, em termos de importância, nós somos todos iguais para Deus, amém? E o trabalho de socorros, ele é tão importante e é tão ungido sobrenaturalmente quanto o trabalho de um profeta, de um evangelista, de um pastor. Depois ele coloca lá, depois de socorros, governo, que é o pastor, serviço pastoral, governos, né? E variedades de língua. Então ele coloca tudo no mesmo nível. Quando há harmonia entre pastor, que é governo, né, e socorros, quando esses dois grupos trabalham juntos, né, em harmonia, a igreja cresce, a igreja expande, a igreja alcança objetivos. Por quê? Porque está tendo harmonia, está tendo um ajudando o outro, um dando suporte para o outro, e isso faz com que as coisas cresçam, que as coisas avancem. Amém? Foi Deus que instituiu, querido, isso não é ideia de homens. Deus conta com o nosso trabalho, com a nossa fidelidade, amém? Com a nossa responsabilidade, porque conforme mesmo o apóstolo fala, são todos chamados para apóstolo? Não. São todos na igreja profeta? Não. Todos doutores? Não. Todos são operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Ou seja, cada um tem a sua função específica. E o socorro está no mesmo nível de toda essa turma aí que a gente às vezes costuma idolatrar e achar, ele é um super pastor, ele é um super apóstolo. Não, querido, ele é um irmão como você. A responsabilidade dele, eu creio que ela é diferente da sua. Amém? Aquilo que nós vamos prestar conta a Deus é diferente daquilo que você vai prestar, né? Nós somos um pouco mais cobrados. Aquele que ensina, aquele que prega, a Bíblia fala segundo Deus. Eu não posso falar segundo a minha cabeça, eu tenho que falar segundo a palavra. Então tem coisas que são de responsabilidade diferente. Mas em termos, né, somos todos iguais perante o Senhor. Amém? Ficou claro? Deu para entender? Que Deus deseja que você trabalhe, querido, isso não é ideia de homens, isso é ideia de Deus, para que você possa ajudar a expandir o reino de Deus na terra, amém? Abre lá agora, Romanos capítulo 12. Rapaz, alguém tem que parar esse relógio aí, porque senão fica difícil. Romanos 12, nós não vamos ler verso 1 e 2, a partir do 3. Toda vez que a gente abre Romanos 12, a gente lê 1 e 2, né? Mas hoje não, hoje nós vamos começar a partir do verso 3. Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me é dada, é interessante porque Paulo fala assim, é como se Paulo estivesse falando assim, por aquilo que Deus me deu, eu estou falando para vocês, não estou falando de mim mesmo, estou falando o que Deus mandou eu falar, pela graça de Deus que me é dada, eu digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós ganhamos uma porção de fé no coração, amém? Agora é dever nosso aumentar a fé, ouvindo a palavra, né? Recebendo a palavra, é aí que se aumenta a fé buscando Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, não é assim?
Perna faz uma coisa, braço faz outro, o olho faz outra coisa, não é assim? Ele está comparando, ok? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, ok? Um corpo, mas diferentes, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ao que exorta, use esse dom em exortar, algumas traduções dizem socorrer, e ao que reparte, reparte com liberalidade, e ao que preside com cuidado, que é o governo, o pastor, e ao que exercita misericórdia com alegria. Que exercita misericórdia é ministério de socorros. Então a Bíblia diz que cada um conforme o seu dom, sendo todos participantes de um só corpo. Quando você fizer, faça sempre com alegria, com empenho, com disposição, querendo fazer a coisa dar certo, querendo trabalhar não por obrigação, né, mas trabalhar querendo ser útil na obra de Deus. Ninguém é dispensável. Ninguém pode chegar aqui para mim, pastor João, e falar assim: pastor João, eu não vou fazer nada porque eu não sei fazer nada, eu não contribuo com nada. Eu vi um exemplo muito interessante, eu estava estudando essa palavra e eu vi o exemplo de uma menina falando, e ela disse assim: tem coisas que no corpo parece que são dispensáveis, né? Que a gente fala assim, eu mesmo operei de apendicite aqui, uma vez o médico falou assim, não sei nem para que tem esse troço aí, Pedro, né? Não sei também. Mas, aí ela deu o exemplo dos cílios. O homem não liga para cílios, pode ter certeza. A mulher ainda cuida, não cuida? Bota aqui trem de esticar, bota pinta, não é? Rímel, sei lá. Passa essas coisas, bota um esticador. Essa semana eu fui na loja lá pagar o cartão, tinha uma caixinha assim com 2 trem grandão assim dentro. Olha o danado aí. Mas a gente às vezes olha para um cílio, principalmente o homem, e ele fala que aquilo ali não tem função nenhuma no corpo. Mas experimenta arrancar o cílio para ver o que acontece. Você não consegue fechar o olho. Você vai passar noites em claro, porque você não vai pegar no sono, porque os 2 olhos vão ficar estatalados. Vai ficar esbugalhado. Ou seja, todas as coisas no seu corpo têm uma função. Amém. Deus não fez nada em vão. Amém? E é isso que ele está comparando. Paulo está comparando o corpo, está comparando a igreja como um corpo. Não pense que por você às vezes não saber pregar, não saber cantar, não saber tocar, que você é dispensável da obra de Deus. Tem muita coisa que você pode fazer aqui dentro, para ajudar a expandir o reino de Deus, para ajudar que a igreja cresça. Quando o elogio chegar, você faz parte dele. Quando um é exaltado, todos são exaltados. Ainda que pareça que não haja função, eu não sei fazer nada. Querido, você pode pegar uma vassoura e varrer, você pode ajudar a fazer um café, você pode receber ali as pessoas, você não precisa de nada para fazer isso. Receber as pessoas ali com um abraço, com um sorriso, você pode ser o melhor, né, receptivo que essa igreja já teve. Basta ter disposição e querer trabalhar, fazer as coisas para Deus. Amém? Então fica esse exemplo. Você não é dispensável, ninguém é dispensável. Alguns vão se dar, os dons vão se destacar, né? Conforme eu falei, né? Porque no corpo é assim. É igual o coração, por exemplo. Se você sente dor, né? Paulo está falando a questão dos órgãos, né? Cada um tem uma função, mas todos são importantes. É igual o coração. Se você sente uma pontada no coração, uma fisgada, eu tenho certeza que a maioria vai correr para o médico. Não é assim? Agora, se você machucar o dedo, você talvez não vai ter tanto cuidado assim. Essa semana o Roberto trabalha numa gráfica, um amigo meu, cortou a cabeça do dedo na guilhotina lá. Nem no médico ele foi. Não, pastor, enrolei um pano assim e tal, fiz umas compressas e tal, enrolei e continuei trabalhando. Misericórdia. Mas por quê? Mas o dedo deixou de ser importante tanto quanto o coração? Não, querido. Quando você precisar coçar o olho, quem que vai coçar? É o coração? É o dedo. Quando você precisar tirar uma meleca? É o dedo, gente. Ele é importante. Tem que ser com o dedo. Não tem como tirar o coração e enfiar o... né? Todos são importantes. Ninguém é dispensável na obra de Deus. Abre lá, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Está lá no finalzinho. Vou dar uma adiantada aqui que eu preciso sair. Pastor Joel vai continuar o estudo para vocês. 1 Pedro 4, 10. Se o seu dom for socorro, querido, não for nada específico, conforme eu citei,
o meu ministério que eu trabalho é o ministério de socorro. Querido, trabalhe, faça com alegria, faça com afinco, porque você é muito importante. Aqueles que já estão envolvidos em alguma coisa aqui na igreja, querido, glória a Deus pela sua vida, porque vocês são muito importantes para essa igreja. Nós contamos com vocês, Deus conta com você, foi Deus que instituiu, né, para você trabalhar aqui na igreja. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um sirva ou administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, ou seja, o dom dos 5 dons ministeriais, esse aqui, no caso falar aqui é pastores, profetas, apóstolos, mestres e evangelistas. Se alguém falar, né, se for nesses 5 dons, fale segundo, olha aí, as palavras de Deus ou os oráculos de Deus. Não pode falar pela própria cabeça. Se alguém administrar, né, que é o serviço, né, do administrativo, administre segundo o poder que Deus dá, né, e para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, querido, quando o pastor está pregando, o evangelista, né, os 5 dons ministeriais estão em atuação, quem é glorificado? Deus. Quando você está trabalhando aí na limpeza, na organização, no som, né, na administração, fazendo uma coisa ou outra, organizando, dando suporte, quem está sendo glorificado? Deus. Aleluia. Cada um trabalhe, administre e faça conforme o dom que recebeu, para que em tudo Deus seja glorificado. Aleluia, Ele conta com a gente. Isso não é invenção de homem, foi Deus que instituiu. Né? Cada um sirva conforme o dom, não conforme o que os outros acham. Isso é importante. Você precisa entender uma coisa, querido. Nós precisamos trabalhar naquilo que nós temos a certeza para o qual fomos chamados. Você pode até, por exemplo, eu gostaria de trabalhar com crianças. Aí nós vamos colocar você para fazer um teste lá na salinha de crianças para você dar uma aula. Pode ser que chegue lá você se dê bem, amém, e você descubra um dom de dar aula, né, de tomar conta, dar cascudo, né, mais devagar, que negócio todo. Mas pode ser que chegar lá em cima você não se adapte naquilo ali. Então alguém pode chegar, provavelmente a Aline vai chegar para você, que é ali do ministério, vai chegar para você e vai falar assim: olha, irmã, a gente fez um teste, mas acho que não está dando muito certo, não vamos tentar outra coisa? Isso é importante, isso não é ofender. Por quê, querido? Nós precisamos trabalhar, a Bíblia fala, naquilo que nós somos chamados, o dom. Porque quando você não está fazendo a sua função, outro vai estar lá fazendo, e pode ser que ele esteja fazendo mal, porque você que deveria estar ali naquele lugar. Eu quero servir no diaconato. Aí então a pessoa vai chegar, vai procurar o Serginho, líder do diaconato: Serginho, me bota na sua equipe aí, perfeitamente, vamos colocar você aqui, vamos aquela aqui, você vai entrar lá como um apoio, vai entrar na escala, vai entrar apoiando, aí nós vamos ver se você vai dar certo ali ou não, se você se desenvolveu bem, porque, querido, pode ser que você se destaque ali, mas pode ser que a gente esteja precisando de você em outro lugar. Irmão, aqui não deu não, vamos tentar outra coisa. Querido, isso não é ofender, isso é bênção para nós, porque entenda, querido, quando a gente está no lugar que Deus chamou a gente para estar, há a graça disponível para a gente naquilo. Aleluia. O camarada não é pastor, se intitulou pastor, virei pastor, a partir de agora eu sou pastor. Aí ele pega uma igreja para pastorear, ou então ele vem pregar, ou então coisa outra. Querido, se ele não tem aquele chamado ministerial, ele vai até pregar, ele vai até pastorear, mas ele não vai alcançar o máximo que precisa ser alcançado, porque não há graça para ele distribuir naquela área. Por que eu não invento de cantar e tocar? Porque eu não tenho graça disponível para mim naquela área, não adianta. Não é o meu chamado, eu tenho que saber, eu tenho que entender, reconhecer aquilo. Eu fico muito feliz, eu vou lá para a portaria lá, eu ajudo, faço, eu arrumo a cadeira, eu faço limpeza, tudo quanto é coisa. Precisar pintar uma parede, eu pinto, eu faço qualquer coisa. Mas não adianta eu ir para o louvor, porque não é a minha área. Cada um administre e sirva conforme o dom que recebeu, para que em tudo e em todos Cristo seja glorificado. Por quê? Porque nós vamos atingir as coisas com excelência, com padrão, com qualidade, né? Quando alguém chegar ali fora, essa história de, não pastor, Deus olha o coração, querido, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes é um pouco de orgulho, eu insisto em cantar, mas eu tenho uma voz de taquara rachada, eu vou espantar as pessoas vão chegar dali e vão falar assim: nossa, mas esse cara cantando aí, não dá não, e é assim que as pessoas fazem, gente, entende? Cada um sirva, administre o seu dom conforme recebeu. Mas Deus olha o coração. Mas será que às vezes não é um pouquinho de orgulho da gente? Será que às vezes a gente não está fazendo falta em outro departamento que a gente deveria estar atuando?
Eu creio que é assim que funciona, pelo menos segundo a Bíblia. Então vamos procurar com zelo, com dom, faça experiência. A gente às vezes vai descobrir trabalhando, fazendo, não tem outro jeito, né? Eu não comecei dando aula, falei assim, eu já nasci com o dom de ensinar, não, eu tive que fazer, né? Pois é. Pois é. Acontece muito, né? Pastor Joel está falando que dificilmente, né, o seu dom vai ser aquilo que você acha, né? Que você tem dom, porque provavelmente você vai lá, você vai às vezes uma experiência negativa, você vai acabar partindo para o outro lado. E outra coisa, querido, converse muito com o seu pastor, ele tem, sabe, a visão dele é diferente da nossa. Ele consegue enxergar assim, atravessando o sujeito, sabe como? Então, converse com ele, pastor, me dá uma ideia aqui, o que eu posso ajudar? Ó, você tem, o Serginho está ali, líder do diaconato, converse com ele. Você tem a Aline aqui, líder do Ministério Infantil. Você tem o Braz, líder do louvor. Ou seja, você tem os líderes para você chegar, conversar, você tem total liberdade. Ah, eu não quero falar com esse não, eu quero falar com o pastor. Vai falar com o pastor vai arrumar alguma coisa para você fazer. A igreja está crescendo, gente nova está chegando. Hoje mesmo nós fomos doar sangue. Ô, gente, outra coisa, quero abrir um parênteses aqui. Nós fomos 6 pessoas doar sangue apenas. Numa igreja de quase 150 membros, gente, nós precisamos melhorar isso aí. Aleluia, isso também é socorro, sabia? Serviço social da igreja. Alguém colocou, irmã Maria colocou lá no grupo, ó, fulano está precisando de doação de sangue, vamos juntar a turma, vamos lá doar, gente, uai. Amém? Isso é socorro, isso é serviço social. Vamos fazer, vamos melhorar nisso aí também da próxima vez, quero levar pelo menos 2 carros cheios, hoje foi um cheio e um vazio. Pelo menos 2 carros lotados, amém? É no domingo, de manhã cedo. Que programa melhor você acordar cedo para doar sangue? O que você quer melhor do domingo? Tem uns falando aí misericórdia, outros falando assim, dois, pastor. Amém, querido? Não é na sua força, é na força de Deus, é o dom que Ele deu. Tem quem socorre e quem tem governa. Assim em tudo Deus é glorificado. O problema é quando a gente fica procurando destaque, né? E foi o que Paulo falou, sirva conforme o dom que você recebeu. Nosso maior modelo, nossa maior referência de trabalho é quem? Jesus. Jesus disse assim, eu vim para servir, não ser servido. E olha que ele era o Messias, ele tinha plena consciência de quem ele era. Se Jesus, que era o Messias, né, tinha uma missão e veio aqui para servir a nós uns aos outros, imagina nós, o tanto que nós temos que trabalhar, o tanto que nós temos que servir. Primeiro foi Deus que instituiu, né, o nosso trabalho na igreja. Segundo, que há galardão para isso, né, conforme a nossa fidelidade. Então não se preocupe, não tem como, né? Igreja não é lugar de competição, querido, igreja é lugar de unir. A igreja de Corinto, nós chegamos aqui no capítulo 12, e nós lemos o versículo lá, conforme nós lemos aqui, né, o versículo base do estudo. Mas por que Paulo escreve isso por que Paulo escreve isso para Corinto? Porque Corinto era uma igreja onde não faltavam os dons. Lá no capítulo 1 ele vai falar, olha, a igreja tem abundância de dons, né, muitos dons, mas a igreja também era uma igreja muito problemática, porque tinha muito problema de comportamento, problema de competição, né? Então Paulo vem dando instruções, ele vem falando com as pessoas, né? No capítulo 3, por exemplo, Paulo disse que havia facções dentro da igreja. Você imagina isso? Igreja com um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho acolá. Paulo chama esse comportamento de carnal, vocês são carnais, porque dentro da igreja tem facções. Nós somos de Apolo, nós somos de Paulo, nós somos de Cristo, havia disputa inclusive para ministros. Você já pensou a igreja falar, não, eu só vou no culto que o pastor Joel prega, não, eu só vou no culto que o pastor Estevano prega. Vê se pode um trem desse. A Bíblia fala que isso é um comportamento carnal e isso existia em Coríntios. Vê que loucura. Como que uma igreja dessa vai crescer? Você está tendo competição, você está tendo disputa. Não pode, não tem jeito. Então Paulo vem dando essas instruções, né? No capítulo 6 ele fala assim, porque tem irmãos que entram na justiça contra outros irmãos. Vê que doideira. Você vem aqui, você faz parte do corpo de Cristo, da mesma igreja que ele, você participando da obra de Cristo com ele, aí você, em vez de conversar com ele, tentar resolver, Paulo ainda fala assim, não tem ninguém entre vós que possa conversar, dialogar, levar um consenso, vocês estão entrando na justiça um contra os outros, crente na justiça contra outro crente da mesma igreja.
Como que uma igreja assim vai crescer? Aí um vai falar, eu entrei na justiça como fulano por causa disso. Aí fulano vai falar, mas eu estou respondendo por causa disso, mas fulano é assim. Imagina que bola de neve que deve ter virado aquilo. Que loucura. Então Paulo vem trazendo essas instruções para a igreja. Não pode, até ele poder chegar lá e falar a respeito dos dons. Então a igreja de Corinto, ela era uma igreja, né, muito problemática. Capítulo 11 ele vai falar da ceia. Lembra da ceia? Quando tinha ceia na igreja de Corinto, aí que a carnalidade aparecia mesmo. Porque ele falou assim, quando vocês se reúnem para ceiar, é aí que vocês são carnais mesmo. Porque ele fala assim, tinha gente que comia e bebia ao ponto de ficar embriagado, enquanto outros passavam fome. Vê se pode, trem desse. Então igreja não é lugar de disputa, igreja não é lugar de grupinho, igreja não é lugar, eu pertenço a fulano, eu pertenço a ciclano. Não, eu vou excluir fulano porque fulano não anda com a gente, eu vou excluir Beltrano. Gente, igreja não é lugar disso. Paulo fala que esse comportamento é um comportamento carnal. E nós temos que produzir frutos do Espírito. Amor, paz, bondade, benignidade. Vou até preparar um estudo sobre isso, já está um pouquinho adiantado. Isso são coisas que nós temos que produzir. Sabia disso? Ah, pastor, Deus me dá paz, coloca amor no meu coração. Ele já colocou, que a Bíblia fala lá em Romanos 5,5 que Deus já derramou o amor dele no seu coração. Agora é com você produzir e botar para fora para a vida dos outros. Aleluia. É nós que temos que produzir. Generosidade, bondade. Qual foi a última vez que você ofertou na vida de um irmão, que você abençoou a vida do irmão, que você deu uma carona para ele, você chamou ele para tomar um café? É nós que temos que produzir essas coisas, frutos do Espírito. Então Paulo vem corrigindo esses comportamentos errados aí na igreja de Corinto, né? Até chegar lá no capítulo 12, que é o capítulo que ele vai explicar para nós a respeito do ministério de socorros. Eu tinha separado aqui alguns exemplos de pessoas que trabalharam nos bastidores, né? Porque às vezes a gente dá destaque, né, ao pastor, super apóstolo, né, super mestre, super isso, super aquilo. Mas a Bíblia é cheia de exemplos, né, de pessoas que trabalharam nos bastidores. Vou citar só um exemplo, Priscila e Áquila. Nessa própria igreja de Corinto, Paulo chegou em Corinto meio perdido. Então a Bíblia fala que Priscila e Áquila encontraram Paulo e eles viram a graça de Deus na vida de Paulo. Paulo viajando, passando por Corinto, pregando o Evangelho. A Bíblia diz que Priscila e Áquila viram a graça de Deus na vida de Paulo e chamaram Paulo. Falou, rapaz, você está meio perdido, o que você faz? Começaram a conversar com Paulo. Eu faço tendas, eu mexo com couro, né, tendas. Priscila e Áquila falaram assim, nós também fazemos isso. Priscila e Áquila estavam vindo de Roma, porque a ordem do rei, do governador, foi, né, perseguição. Os crentes tiveram que deixar Roma. Então vieram de Roma para Corinto. Então eles falaram assim, Paulo, fica conosco. Abrigaram Paulo, colocaram Paulo em casa, e foi onde Paulo permaneceu mais tempo na região da Acaia, que foi onde ele inaugurou a igreja de Corinto. Ele ficou lá durante 1 ano e meio, né, ensinando o Evangelho, por causa do trabalho de Priscila e Áquila, em dar hospedagem, né, e suporte para Paulo. O Evangelho chegou até a Europa, porque a região de Corinto ela se tornou tão mais importante, um centro comercial tão mais importante que própria Atenas. Então as pessoas iam para ali, elas eram alcançadas pelo Evangelho e elas voltavam para a Europa. Foi onde o Evangelho se espalhou pela Europa. Você ouve falar muito em Paulo, mas e Priscila e Áquila? Vem cá, mora com a gente aqui, fica com a gente aqui, foram hospedeiros, deram suporte para Paulo, amém? Entende, querido, o trabalho dos bastidores? Outra coisa, Priscila e Áquila também, a Bíblia fala que um tempo depois eles encontraram um pregador da palavra chamado Apolo. Lembra de Apolo? A Bíblia fala que era um homem eloquente, conhecedor das Escrituras, fervoroso de espírito. E só que Apolo tinha umas coisinhas que precisavam ser consertadas nele. A Bíblia fala que Apolo conhecia apenas o batismo de João, não conhecia o batismo do Espírito Santo. O que Priscila e Áquila fizeram? Chamaram Apolo, fizeram um discipulado com ele. Cara, vou te explicar, a Bíblia fala que eles explicaram para ele o Evangelho. Exato, que já tinham aprendido com Paulo. Fizeram um discipulado com Apolo, colocaram Apolo no jeito e Apolo continuou a servir a igreja. A gente ouve falar em Apolo, né? Alguns dizem até que foi o escritor de Hebreus, alguns pensam assim, homem eloquente, pregador. A Bíblia fala que a igreja crescia, né, com Apolo, mas a gente ouve muito falar em Apolo. Mas e cadê o trabalho de Priscila e Áquila? Nos bastidores. Aleluia. Está vendo como é que o trabalho dos bastidores é importante? Jesus e os discípulos, quer exemplo maior?
né? Tá certo que depois eles se tornaram os apóstolos, ou seja, por causa da necessidade, eles precisavam, né, iniciar igrejas depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, o chamado apostólico, né, eles começaram a pregar o evangelho, inaugurar pontos de pregação, igrejas, né, os apóstolos. Mas enquanto eles serviam Jesus, o que eles faziam? Jesus falava assim: vamos passar por lá de lá, preciso de um barco. Quem que arrumava o barco? Era eles. Ah, eu preciso de um jumentinho, né, para mim entrar. Eles iam lá e arrumavam um jumentinho. Vamos fazer ceia, porque a gente olha só e lê, a gente só lê da última ceia, né? Mas eles ceiavam constantemente. E quem que arrumava todas essas coisas? Os apóstolos. Lembra de Jesus lá no tanque, lá no tanque, a Bíblia fala que ele ficou conversando com a mulher lá no tanque de Jacó, que os discípulos haviam saído para buscar comida. Era eles que providenciavam o trabalho dos bastidores. E aí? Jesus ia dar conta de fazer tudo sozinho? Gente, o trabalho dos bastidores é muito importante. Vocês precisam entender isso, não diminuir. Um professor de escola bíblica está dando aula lá em cima, ele pode estar dando aula para uma criança que um dia ela vai se tornar um grande pastor, um grande missionário, uma grande evangelista, uma grande pregadora do evangelho. Olha a responsabilidade. Criança lá em cima, esses professores estão lá, essas crianças estão lá, que lá não é um depósito de crianças, enquanto os pais assistem o culto, elas estão sendo ministradas na palavra. Aleluia! Olha que trabalho importante. Precisou ir alguém lá em cima, lá, limpar a sala, deixar tudo limpinho para receber eles. Precisou outro vir fazer o lanche para as crianças. É o trabalho dos bastidores, isso é importante na obra de Deus. Tão importante quanto o trabalho de um pastor, de um missionário, de um profeta, de um apóstolo, gente. É a Bíblia que diz isso. Nós somos colocados todos no mesmo nível. Aleluia. A minha filha estava preparando a mensagem lá, emprestei o computador para ela, para falar de Jonas, digitou, fez tudo, está lá dando aula. Amém, glória a Deus. Está vendo como que o trabalho é importante? Eles estão sendo ministrados, estão sendo ensinados lá. Nós colocamos ar-condicionado na sala, está lá com todo conforto. As cadeiras foram pintadas, os móveis pintados, tudo organizado. Ou seja, para dar conforto para ele, para que eles sejam ministrados, atingidos pela palavra. Porque também, querido, não adianta a gente ter um templo muito bonito, aqui embaixo tudo funcionar e lá em cima faltar material. Faltou papel higiênico, faltou um papel para desenhar, faltou um papel para botar uma história. Isso não é de Deus. A visão tem que ser a mesma, igual, para todos. Amém? Nós temos pessoas ali, nós temos o Flávio, que trabalha na edição dos vídeos, que filma e fica até tarde, busca alternativa. Cada hora o vídeo lá vem de uma maneira nova. Pastor, eu fiz tal coisa, coloquei uma coisa nova, fiz uma vinheta nova, botei uma música de fundo, com excelência, crescendo, avançando. O Márcio chegou num ponto ali, que nós temos uma mesa de som, que o Márcio chegou no ponto, o máximo que podia extrair dela, ele extraiu dela, não tem como extrair mais nada. Aliás, esse ano nós vamos fazer uma campanha para comprar a mesa de som, amém? É a única coisa que está faltando, nós já limpamos o tempo, fizemos tudo, né? Baterias, acústico, trabalhamos com tudo. Por quê? Porque chegou no limite. Mas por quê? Porque ele foi curioso, estudioso, ele foi atrás, ele foi conversar com outras pessoas, ele visitou outras igrejas. Como é que faz assim? Ele entrou na internet para saber como é que aquela mesa de som funciona, ele tenta ligar uma outra nela, ou seja, fazendo um trabalho com excelência, com carinho, com amor, para que aquilo ali funcione, para que aquilo ali dê o máximo que ele precise fazer. É isso que nós precisamos entender. Estamos no Ministério de Socorro, trabalhando nos bastidores, mas Deus é glorificado. Aleluia! Todos iguais. Não pense que porque é o pastor. Não, querido, nós estamos aqui, ó, todo mundo junto para edificar, para crescer o reino de Deus. Amém? Eu vou precisar sair, orem por mim, eu vou pregar em um outro lugar, o pastor João vai continuar dando estudo para vocês. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem a gente continua. Amém. Temos mais uns 5 minutinhos aí, só para a gente acrescentar algo. Pastor Moisés, da Igreja Renovada, um grande amigo, que sempre nos abençoou muito. E ele está com Covid, e ele me ligou pedindo ajuda. Para mim e o pastor Stefano, eu digo, vou pedir o pastor Stefano para ir lá abençoar você. Então ele está indo lá. Deus te abençoe, meu filho. Posso usar você de maneira sobrenatural. Eu estava ouvindo ali o pastor falando a respeito de o dom de socorros, né? Ministério de socorros, e o que talvez causa uma confusão, porque você está mais, quando fala em socorro, o que te vem, primeira coisa à mente quando fala em socorro? Socorrer alguém, né? No sentido que alguém
está machucado, está passando mal, alguém foi atropelado. Então essas coisas vêm na cabeça, mas na verdade a palavra socorro significa o quê? Prestar ajuda. Amém? Talvez tem alguém que tem versão assim? Da onde, lá no versículo que ele pediu lá, 12, 28, como é que está escrito aí? Depois de dom de curar. 12, 28, 1 Coríntios 12, 28. Está o quê? Prestar ajuda, mas alguém tem assim, né? Então parece que aí, quando fala assim, fica mais fácil a gente entender, né? Porque fica falando socorro, mas é isso, tá? Então, mas é prestar ajuda. Quando fala em prestar ajuda, aí você abre o leque em todos os sentidos, né? E como disse o pastor Stefano, nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma igreja, ninguém vai conseguir desenvolver um ministério sozinho. É impossível, não tem como. Por isso que nós precisamos, né? A igreja precisa de todos vocês. Sabe uma coisa que me deixa assim em crise? É quando alguém chega e fala assim: eu estou indo para outra igreja porque aqui eu não estou fazendo nada, não tem nada para eu fazer. Pelo amor de Deus, dá vontade de pegar no pescoço. Como que não tem nada para fazer? Agora o negócio é que a pessoa fica lá quieto, né? Não quer se envolver, e você tem que ter uma bola de cristal para saber o que ela faz, o que ela gosta de fazer, né? E chegar lá para poder chamar, porque se você não fizer aquele convite oficial, né? Então parece que não está sendo valorizado. Não, querido, você chega numa igreja, quem quer trabalhar, ama a obra e tem ministério, encontra logo o seu lugar, acha fácil. Alguma na igreja, no primeiro mês já está envolvido, né? E às vezes aquele que já está aqui há tempo, que não faz nada, fica enciumado. Mas era eu que tinha que estar lá, eu estou aqui há 10 anos, 15 anos, o outro chegou ontem, entrou no ônibus agora, já está sentando na janela. Mas não é, querido, é porque você que tem que se colocar à disposição também, para que a gente possa saber. Por isso que às vezes quando recebe uma pessoa, a gente começa a fazer algumas perguntas, né? E tal, não, eu da tal igreja eu trabalhava, né? Daniel foi cair na bobagem de falar que na outra igreja ele tocava guitarra, nós pegamos já pelo pé, domingo ele já tocou aqui, ó. E eu estou de olho na Letícia, quero saber onde que Letícia trabalhava, né? Então é assim, você chega e você acha o seu lugar, e às vezes alguém fica enciumado, né? Mas não é isso, querido, é porque você precisa trabalhar, e tem que ser assim, gente, como diz o pastor Stefano, não dá. É por isso que a Bíblia diz que a uns Deus deu o dom disso, o dom daquilo, mas estamos todos no mesmo nível, porque eu não posso, como ele falou, fazer o trabalho de estar lá, né, na recepção, né? Então, e não posso estar lá trabalhando com as crianças, porque Deus me chamou para aquele ali, mas eu preciso de alguém que faça isso, porque a igreja é um todo, amém? Todos nós somos iguais, não tem diferença. Exatamente, a igreja é um corpo, né? E Paulo fala sobre isso, a mão não pode dizer eu não preciso do pé, o pé não pode dizer eu não preciso, né, do olho, de forma alguma, né? Todos nós precisamos, né? Qualquer membro seu que faltar, querido, machucar, você vai sentir logo a diferença, não é verdade? Então assim é no corpo de Cristo, não pode faltar uma pessoa ou outra, né, para poder abençoar, e Deus levanta, querido, e às vezes aqueles que você acha que menos insignificante, ou acha que não tem tanta notoriedade assim, né? Não está na vitrine, porque tem uns que gostam de estar aqui em cima, mas é como ele falou, às vezes você não foi chamado para estar aqui em cima, mas você quer estar lá em cima, não vai funcionar, mas em compensação, Deus te chamou para estar em tal lugar, ótimo, aí vai funcionar, e você vai ser tão abençoado quanto quem está aqui em cima. E a gente precisa entender isso. Como ele falou, né? Uns querem cantar, outros querem tocar, outros querem não sei o que. Às vezes não é isso que Deus chamou. Então diga, Senhor, onde é que o Senhor me quer? E aí Deus vai mostrar para você. E olha, não tem coisa mais linda, mais gostosa, que te traga mais satisfação e alegria no ministério de que você está onde realmente Deus te quer. Aí você vê a coisa fluir, o sobrenatural acontecer. E isso realmente é muito bom, né?
Uma das coisas, por exemplo, que pegando um gancho aqui nessa questão, né, de prestar ajuda e de serviço, querido, né, é a questão da integração. Eu fico em crise, eu já falei isso aqui um monte de vezes para vocês e vou voltar a falar agora, né? Fico em crise quando eu estou aqui em cima às vezes, né? E falo que às vezes apresenta um visitante e eu de lá estou olhando que ele vai indo e tal, às vezes para a porta caminhar, sem ninguém chegar lá para falar com ele. A vontade que eu tenho é de pular daqui de cima e sair no meio de todo mundo e agarrar ele lá fora. E passa, às vezes até tropeça no irmão, nem... Pelo amor de Deus, querido. Gente, a primeira impressão é que fica, amém? Se você for bem recebido numa loja de calçado, você vai voltar. Agora, se você for mal atendido, você volta? Não volta não. E na igreja é a mesma coisa, digo na igreja mais ainda. Porque nós somos uma família, nós pregamos o amor, nós pregamos a ajuda, o serviço, o socorro, prestar ajuda, e às vezes nós temos que fazer isso, você tem que, e não é só a questão, por exemplo, da primeira vez que ele vem, você receber bem, porque isso aí faz, o negócio é depois, a continuação, você tem que se envolver com ele, saber o nome dele, onde é que mora, né, e se precisa de alguma coisa, o que é que eu posso te ajudar. Às vezes a pessoa entra na igreja, querido, triste, amargurado, passando uma dificuldade, não recebe um abraço, não recebe um sorriso. Eu já contei essa experiência aqui, pastor Delgueiro, ele passou nos Estados Unidos, eu estava lendo um livro dele, e ele disse que uma coisa que impressionou ele, um dia frio, até de neve, e de repente chegou um jovenzinho, um adolescente, na igreja, aquele frio, ele olhou assim, chegava a estar coisa, com ele, rapaz, você... E ele sabia que morava a 6 quilômetros de distância, ele falou, mas você veio aqui, falou assim, depois descobriu que ele veio a pé, mas você veio a pé, você não tinha dinheiro para o ônibus. Ele falou, quantos quilômetros tem de 6 quilômetros? Ele falou, quantas igrejas você passou para chegar até aqui? Ele falou assim, pensou, contou, falou, passei por 22 igrejas. Ele falou, e você veio para aqui, por que você fez isso? Ele falou assim, porque aqui eu sou amado, aqui as pessoas gostam de mim. Querido, tem gente que sai de Guarapari e vem frequentar a igreja Vitória. Nós temos mesmo que sai de Vale Encantado, vem aqui, temos mesmo de Campo Grande. E assim por quê? Porque as pessoas gostam de serem amadas, sentirem valorizadas, que as pessoas deem atenção. Todo mundo gosta disso. Essa é a verdade. E vocês sabem o quanto eu bato nessa tecla, né? Eu não aceito isso, entendeu? A pessoa chegar aqui, ela tem que ser, e depois tem que ser conversado, saber, olha, né, o que é que eu posso te ajudar, né, você precisa de alguma ajuda, fala comigo, eu telefono, querido, na segunda-feira, eu passo e-mail, às vezes, tenho até medo de ficar sendo meio inconveniente, né, Daniel está ali, sabe disso, né, Daniel, está no e-mail lá segunda-feira, né, então eu falo isso, mas querido, não adianta eu fazer isso se chegar aqui na igreja no domingo e ninguém for falar com ele, desculpa estar usando você aí, Daniel, mas porque você está chegando para a igreja agora, né? Você não é mais visitante, né? Falar nisso, cadê a ficha, tá? Né? Então, para que vocês possam entender o quanto eu preciso que você me ajude nisso. Me ajudar para mim não, querido, é dever seu como servo de Deus. Nós não somos uma família, chegou um irmão novo, ô irmão, né? E as pessoas veem, então, essa é a questão. Aliás, essa sempre foi, querido, né, uma das marcas da Nova Aliança. A Nova Aliança sempre foi tida como uma igreja onde realmente a gente coloca lá mais que uma igreja, uma família. E realmente as pessoas assim sentiu. E eu quero que seja assim, que não percamos isso jamais. Amém, gente? Já deu o tempo aí então, né? Depois o pastor Estevão vai continuar. Então que você possa continuar. Quanta coisa boa a gente aprende na escola, né? Amém? Vamos então para o nosso intervalo e 7h30 estaremos retornando ao púlpito para a adoração ao Senhor.